Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane, para quem não me conhece, todo sábado eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor. Peço que vocês compartilhem essa live, visite o meu canal, o nome do canal é Filosofando com Deus, que vocês deem like, ative o sininho lá no meu canal, para que vocês sejam avisados de todos os vídeos que eu colocar lá. Que vocês possam estar colocando comentários para que a inteligência artificial entenda que é relevante o nosso conteúdo, para que mais e mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Eu peço que vocês dêem atenção no compartilhamento, porque é muito importante. Hoje eu vim trazer uma palavra do Senhor para vocês e falar sobre como a gente às vezes estão tanto tempo lendo a palavra, jejuando, orando, buscando, e às vezes a gente tem tanto tempo de congregação e a gente confia que por ter tempo de congregação a gente acha que sabe exatamente o que está fazendo. E a gente age no automático, né? No dia a dia, na correria, a gente deixa o estresse do dia sobrecarregar a gente e às vezes a gente explode em meio a isso. E esquece de realmente pôr em prática e usar a palavra do Senhor, né? As coisas de Deus são muito claras, as coisas de Deus são objetivas, são simples, né? É simples viver para o Senhor. E quando a gente quer rebuscar muitas coisas, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, a gente esquece que a gente também deve ser exortado algumas vezes. Antes da palavra servir para mim, para vocês, ela deve servir primeiro para mim, como pregadora da palavra, né? Como pessoa que leva a palavra, como discípula de Jesus, porque eu me identifico como discípula de Deus. Não sou pastora, não sou teóloga, mas eu sou uma pessoa que passa o evangelho, porque está escrito lá em Marcos que nós devemos pregar a palavra do Senhor. Ide a todos os homens e pregai a minha palavra, pregai a palavra a todas as criaturas, né? Então nós devemos pregar a palavra, mas antes da gente pregar a palavra para outras pessoas, nós devemos passar um tempo com Deus e realmente verificar em nossa vida se a gente está pondo em prática, né? Porque às vezes, pelo estresse do dia a dia, passa desapercebido o quanto a gente está distante de Deus, o quanto a gente não está pregando para a gente, na vida da gente, a palavra do Senhor, né? Então, lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele fala, ó, ele te declara, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Nós devemos andar com Deus, e Deus quer isso de nós. Aqui em Miqueias diz o que ele tem requerido de nós, o que ele tem ensinado para o homem. Ele fala que o que ele requer da gente é o que é bom, que a gente pratique a justiça e a retidão. O que é a justiça e a retidão? É andar verdadeiramente com Deus, dentro da palavra dele, né? Em conformidade com a sua palavra. No meio do nosso dia a dia, a gente não deve pregar a palavra quando a gente está na igreja, quando a gente está exortando uma pessoa, mas diariamente para a gente mesmo, né? Parar no meio do dia, no meio daquele problema, no meio daquela adversidade e pensar o que o Senhor requer de mim nesse momento. O que Ele tem requerido de mim, o que eu posso fazer para pregar a palavra do Senhor para mim mesmo, para que depois eu possa ser um exemplo para outras pessoas, para que depois eu possa não envergonhar a palavra de Deus, porque já tem pessoas envergonhando o evangelho do Senhor demais, né? Ele fala que é necessário que venha escândalos, mas ai daquele pelo qual o escândalo vem, né? Esse homem deveria nem ter nascido, né? Então ele se referiu isso a Judas, mas nós fazemos isso diariamente, escandalizamos a palavra do Senhor, fazemos com que Jesus volte de novo ao Getsemane, fazemos com que Jesus volte de novo àquele momento de angústia, né? Porque todas as vezes que a gente
peca contra Deus, que a gente deixa de agir em conformidade com a palavra, dentro da palavra, a gente faz com que Jesus chore novamente e sinta o nosso pecado novamente, né? Como se a gente estivesse crucificando outra vez Cristo, porque todas as vezes que a gente peca, a gente age como se o que Cristo fez lá na cruz não tivesse impacto sobre nós. E nós temos que agir em conformidade com esse pacto que ele causou lá na cruz. O sangue que ele derramou naquela cruz, o como ele ressuscitou, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que qualquer pessoa possa vencer. Somente ele pôde vencer a morte, somente ele pôde morrer por nós e derramar o seu sangue por nós, porque ele era santo, ele é santo. Naquele momento que ele morreu, ele estava cheio de pecado, por isso que ele disse, Lama Sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonastes? Porque ele estava sentindo na pele, ele estava sentindo na carne o que é ser separado de Deus. E nós somos separados de Deus, então nós temos que lutar, né, contra a nossa vontade, porque o Espírito, ele degladia com a carne o tempo todo. O Espírito quer fazer a vontade de Deus, mas a carne quer fazer a vontade do homem natural. E o homem natural, ele é pecador, ele concernente com a carne, mas nós somos seres espirituais vindos de Deus. Há dentro de nós uma fagulha do Espírito Santo, e essa fagulha deve se manter acesa o tempo inteiro. Como nós mantemos essa fagulha acesa? Lendo a palavra e pondo em prática realmente no nosso dia a dia, no trânsito, quando a gente se estressar, quando a gente tiver um diálogo com o esposo, que a gente, no meio do diálogo, a gente deve lembrar e ter consciência que Jesus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, Ele está vendo o que nós estamos fazendo, falando, pensando, Ele conhece a gente como um todo. Então nós devemos andar em conformidade com a palavra e pregar para a gente mesmo antes de pregar para os outros. Porque seria hipocrisia eu pregar aqui uma coisa e viver outra. Deus me cobra isso todos os dias da minha vida. Você não leu a minha palavra? O que concerne, o que eu peço de ti? Então aqui em Miqueias capítulo 6, verso 8, ele fala, né? Ele declarou ao homem o que é bom, o que é que o Senhor requer de ti. Ele requer que a gente ande em conformidade com a palavra dele. Antes de pregar para outras pessoas, nós devemos pregar para nós mesmos. Nós devemos parar no meio do dia e dizer, eu estou fazendo o que agrada ao Senhor. Nesse momento eu estou tendo um diálogo em conformidade com Deus, eu estou tendo um conflito em que eu queira resolver o conflito, não somente um conflito por ter aquele conflito, né? Mas um conflito que venha beneficiar ao outro, um conflito que você queira resolver, porque é necessário que os conflitos venham, mas o conflito tem que estar em conformidade com Deus, porque há conflito. Deus, ele é amor, Deus, ele é amabilidade, Deus é gratidão, Deus, ele é misericórdia, mas Deus, ele é justiça. Há conflito, mas um conflito para resolução, não um conflito só simplesmente para você engrossar aquela massa que já tem, aquele mal-estar que já está ali, que você não consegue resolver, só simplesmente para você se impor e ser ouvido conforme a justiça do homem e não a de Deus, porque a justiça do homem, ela traz injustiça, ela causa ainda mais injustiça, mas a justiça de Deus, ela traz um gozo, ela traz um equilíbrio, ela traz uma conformidade com a palavra de Deus, uma organização. Existe o conflito de Deus, mas um conflito para que haja toda essa conformidade, essa organização, essa ordenança, uma ordem de tranquilidade, uma ordem de organização e não uma ordem de bagunça, de desassociação com a palavra dele, mas há uma associação em todo conflito de Deus, né? Existem conflitos que a gente vai, batalhas que a gente vai falar e conflitos que nós vamos ter,
para que haja um pensamento crítico, porque Deus, ele não coloca a gente no automático, ele não quer que a gente viva no automático, né? Brigando, e às vezes a gente para e não sabe nem pelo que tá brigando, nem pelo que tá questionando, nem por que você tá falando tal coisa. Você somente está ali naquele automático, né? Para engrossar uma massa que já está engrossada ali, uma briga que já está esquentada ali, um caldeirão de confusão que já está fervendo ali. E às vezes você está tão no automático que você nem nota, que você não está fazendo nada, somente gritando. É como se você estivesse no meio de um campo gritando, com todo mundo gritando ao seu redor. Depois você para, olha para si e olha ao redor e vê que ninguém está fazendo nada para resolver isso. Simplesmente você está tentando gritar, porque todo mundo está gritando, né? E você está ali marchando junto com as pessoas sem saber por que está falando, por que está gritando, o que realmente tu está questionando, né? Porque realmente você está tendo esse tipo de reação, se não somente para pôr a tua ira para fora, ou para pôr as palavras para fora. Às vezes a gente coloca palavras para fora, que às vezes a gente nem sabe por que está fazendo. É necessário que haja uma consciência, uma concentração consciente de que você diga, peraí, o que eu estou fazendo agora? Por que eu estou discutindo agora? Por que eu estou tendo esse conflito agora? O que eu estou fazendo agora agrada a Deus, né? Senhor, o que eu estou fazendo agora te agrada? Essas palavras que eu estou dizendo agora te agrada? Vão edificar a mim e ao outro? Se você vai falar palavras que não edificam o outro, que vai bagunçar mais o ambiente e bagunçar mais a vida de vocês, ou fazer com que você não consiga resolver aquilo, então é melhor se calar, porque você não vai edificar, não vai fluir, você não vai conseguir resolver, né, aquela questão. Você simplesmente vai apenas pôr para fora o sentimento que você tem naquele momento, sem poder de resolução, né, sem usar o teu senso crítico de inteligência para a resolução daquele problema. Você vai externar algo que Deus não gostaria que você externasse. É necessário que você resolva-se com Deus. Pergunte, Senhor, é necessário eu falar tal palavra? É necessário eu ter tal atitude? É necessário eu entrar em tal conflito? Né? Como eu posso resolver? Se realmente eu vou entrar nesse contexto, nesse conflito, nessa conversa, dentro dessa adversidade, eu vou conseguir resolver? Me dê inteligência, clareza, motivação espiritual para que eu venha fazer. Porque existem motivações com pensamentos errados, existem pessoas tendo motivações erradas para fazer, achando que está fazendo a coisa certa. É pensando certo, se motivando errado, né? Então, que tipo de motivação fez com que eu tivesse tal atitude? Essa motivação vem de Deus? Nós não devemos usar motivações erradas para que a gente possa querer se justificar e dizer que estamos certos e corretos, se a gente realmente não pensar primeiro, meditar primeiro naquilo que a gente está falando, fazendo, dizendo, agindo, para que a gente realmente possa resolver. Porque quando a gente age no automático, a gente foge do equilíbrio de Deus. Deus, ele ensina a gente a pensar. Lá em Romanos 12, 2, ele fala, nós temos a mente de Cristo, né? Então é necessário que nós possamos nos transformar em novas criaturas. Como? Pensando como Cristo pensava, porque Jesus, ele acordava cedo, ele buscava fazer a vontade de Deus sempre, e ele estava sempre consciente, muito consciente do que ele estava fazendo. Ele não fazia nada no automático, ele sempre fazia o que era da vontade de Deus, né? A única vez que ele disse, passa de mim esse cálice, ele não estava pensando em si mesmo. Ele estava com tanta dor, o nosso pecado pesou tanto nele que ele chegou a dizer isso. Se for possível, passa de mim esse cálice.
mas ele estava tão consciente do que ele tinha que fazer, da jornada dele, daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, do que Deus tinha pedido para ele, que ele falou: seja feita a tua vontade. No entanto, seja feita a tua vontade. Ou seja, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para me agir num automático. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para pensar naquilo que Ele me pediu, para pensar naquilo que Ele me disse. Então, antes de a gente fazer qualquer coisa, nós devemos pensar. Nós devemos ter Miqueias, capítulo 6:8, em nossa mente, que ele fala: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor requer de ti? Naquele momento, Jesus pensou o que Deus requeria dele. E ele disse: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, ele não quer outra coisa senão que a gente pratique a justiça e ame tudo aquilo que é bom. Pratique a justiça e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. Jesus caminhava o tempo todo com Deus. Tudo que ele ia fazer, ele não perdia a oportunidade. Por isso está escrito na palavra do Senhor, né? Ande em conformidade com a palavra, exorte em tempo, né? Pregue essa palavra em tempo e fora de tempo. Ele não está dizendo para quem ele deve pregar a palavra. Ele está dizendo: pregue essa palavra em tempo e fora de tempo. Ou seja, pregue para você. Pregue para a sua mente, pregue para o seu coração, pregue para o seu espírito. Para que isso haja além de uma fagulha, haja uma fogueira santa dentro de você, ao tal ponto que você possa pregar para o outro, externar isso para o outro. Todos os dias eu tento pregar a palavra para mim. Eu tropeço muito, porque eu sou carne, eu sou fraca, carnalmente falando. Nós somos fracos para obedecer a Deus, porque a nossa carne, o pecado que há em nós é grande, mas o Espírito Santo, quando ele é aceso, né, ele é muito maior do que qualquer vontade carnal. Está escrito lá em Coríntios que não veio tentação que não fosse carnal, né? Mas antes Deus dá um escape para que nós possamos suportar, ou seja, para que nós possamos ultrapassar toda essa vontade carnal e que nós possamos externar o espiritual de Deus, né, para fora, para que toda criatura veja o quanto Deus é glorioso, poderoso, para nos transformar em seres de luz, no sal da terra, né? Nós caminhamos na luz. Ele fala que é necessário que nós possamos fazer isso de dia enquanto se pode trabalhar, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então, que nós possamos andar, ouvir a voz do Senhor, né? Porque a voz do Senhor clama a nós para que nós possamos ser sábios, para que nós possamos temer o seu nome, para que nós possamos escutar a vara a quem ordenou. De quem é essa vara? A vara significa disciplina, né? Lá no verso 9, ele fala, né? A voz do Senhor clama à cidade. O que é sábio temerá o seu nome. Então, toda pessoa que é sábia dentro de Deus, dentro da vontade de Deus, ela vai temer falar qualquer coisa que não seja da vontade de Deus. Escutai a vara a quem a ordenou. A vara vem de Deus, a disciplina vem dele, né? É usado uma metáfora aqui, né, como uma vara, ou seja, a disciplina, né, de Deus, vem de Deus. Então nós devemos ouvir a voz dele, né? Nós devemos ter os tesouros de Deus em nossos corações, né? Não andar em impiedade, não andar em injustiça, não justificar os nossos atos errôneos com a palavra de Deus, porque às vezes a gente está tanto tempo dentro da igreja que a gente usa a palavra do Senhor, conhecendo a palavra dele, às vezes em vez de usar para o bem, a gente usa para o mal, para se auto-justificar daquilo que a gente está errado, porque a gente está tanto tempo ali e a gente fica no automático e a gente pensa que não precisa mais ser pregado nada para nós, mas é necessário que nós nos reinventamos todos os dias e nós possamos pregar a palavra para nós mesmos antes de passar adiante,
para que não seja contaminado o entendimento da palavra que nós temos com Deus para os outros. E se a gente fizer aumentar o tio com uma vírgula dessa palavra, nós seremos cobrados, será tirado um terço, né, da nossa árvore da vida, que está escrito isso na palavra do Senhor. Então a voz do Senhor clama a nós, que nós possamos ser benevolentes, que nós possamos andar, né, com conformidade com a sua palavra, não regredir, mas avançar, né? Então essa é a palavra de hoje para vocês. Peço que vocês compartilhem essa live, que vocês possam estar passando adiante, possam estar fazendo comentários para que a inteligência artificial entenda que é relevante esse conteúdo e que mais e mais pessoas sejam edificadas no Senhor, né? Eu vou ler Salmos 96 que fala: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciar a salvação de Deus é anunciar a pregação. Cantar um cântico novo é andar em conformidade com a sua palavra, né? Cantai onde você for, né? Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua força, a sua face, força e formosura no seu santuário. Vós dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus pátios. A nossa oferenda hoje é fazer a vontade do Senhor, é colocar no nosso dia a dia a vontade dele, andando no trânsito, no meio do estresse, quando você estiver, para pensar: estou fazendo a vontade do Senhor? O que eu estou fazendo agrada a ti, Senhor Deus, né? Então coloque um alarme no seu celular, coloque um sininho no seu celular, de 10 em 10 minutos ou de 30 em 30 minutos, para que você venha. O mais indicado é de 20 a 20 minutos, eu indico para vocês, para que o alarme venha tocar de 20 em 20 minutos, com a pergunta: estou agradando a Deus nesse momento? O que eu estou fazendo agora é da vontade do Senhor? Ou então você pergunta: está te agradando o Senhor o que eu estou fazendo, né? Às vezes a gente vai estar com esse alarme no meio de uma briga, porque já aconteceu comigo. E naquele momento o alarme tocou e a pergunta foi: está te agradando, Senhor, o que eu estou fazendo agora? Veio lágrimas aos olhos, porque eu não estava fazendo o que era da vontade de Deus naquele momento. E o Senhor, Ele cobra da gente todos os momentos. Não que a gente seja passivo o tempo inteiro, porque nós somos pessoas pensantes, temos pensamentos críticos, e é isso que um pai quer. Ele não quer manipular o seu filho, ele quer que o seu filho pense por si mesmo, um pensamento crítico, mas vindo dele, do trono dele. Mas ele quer que nós sejamos seres espirituais, que andemos em conformidade com a palavra dele, que no mesmo meio do conflito haja justiça de nossa parte e não injustiça, né? Não ingratidão, não murmuração, não briga à toa, não queda de braço que você não sabe onde vai dar, mas que haja uma inteligência crítica para a resolução daquele conflito, daquele problema. Porque é muito fácil você ser crente, você abrir a boca e dizer que é crente, se você não fala como é ser crente no meio de um conflito. Se eu não pregar para mim isso, se eu não pedir discernimento do Espírito Santo para dizer como eu serei crente no meio de um conflito, de uma briga, de uma tarefa do dia a dia que me estressa, no trânsito, na escola, no meu trabalho, com os meus filhos, com meu esposo, se eu não perguntar de Deus como eu serei crente nessas situações mais adversas possíveis e mais difíceis de eu ter um momento de raciocínio lógico, crítico, mais espiritual, em conformidade com Deus, se eu não perguntar isso, então como é que eu vou ser crente?
Quando eu vou ser crente? Só sentando no banco da igreja 15 minutos, mas quando eu chegar em casa eu sou outra pessoa? Visto outra capa? Sou outro rosto? Jesus não está com a gente só na igreja. Ele está dentro da nossa casa. Ele está nos momentos mais adversos que você imagina. No meio daquela intriga com seu marido, no meio daquela disciplina com o seu filho, no meio daquele problema que surgiu no seu trabalho com o seu chefe ou com o seu colega de trabalho, na sua faculdade, onde as pessoas estão colocando doutrinações erradas, tendo parâmetros errados do que é estudar sem Deus. Não. Deus está em todo lugar. Ele é onisciente, onipotente. Ele é o Deus que tudo vê, tudo ouve. Então ele dá a entender pra gente, na sua palavra e dentro de nós, no seu espírito, para que nós possamos acender a fagulha, ele dá a entender que ele quer que nós possamos fazer a vontade dele o tempo todo. Porque ele é bom o tempo todo em todas as dificuldades, em todos os problemas adversos. Então, nós devemos adorá-lo, né, em sua formosura, né, na sua santidade, tremendo diante dele, diante das diversidades. Então, né, cantai ao Senhor um cântico novo em tudo que você for fazer. Essa é a palavra de hoje para vocês. Peço que vocês compartilhem, passem adiante. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amo vocês em Cristo. Tchau.